Olá, gente. Boa tarde. Esperar um pouquinho o Instagram avisar que a gente já começou. Bem-vinda, mãe. Bem-vinda, Gra. Vou esperar só um pouquinho para o pessoal entrar. Bem-vinda, Edna. Mandem seus convites. Bem-vinda, Gláucia. De uma live totalmente diferente. Totalmente não. Como eu falei, quando a gente tá atento, a gente vê Deus em tudo. Então, não é tão diferente assim do que eu já falo sempre. Mas hoje eu vou ser bem clara. Bem-vinda, Carolina. Eu vou iniciar. Obrigada, Gra. Bem-vinda, Eliane. Bem-vindo, Marcos. Se a música estiver atrapalhando, gente, me avisa, tá? Que eu diminuo um pouco. Bem-vinda, Ana Paula. Essa live é pra quem acredita em Deus, quem não acredita, quem em algum momento duvidou dele. Bem-vinda, Ju. Bem-vindo, Jorge. Por quê? Porque muitas vezes a dúvida, porque muitas vezes a falta de fé, na verdade é uma dor. E a gente tem que olhar para isso. E essa live é sobre Deus. Não é sobre religião, não é sobre uma série de regras escritas por homens. É sobre Deus. É muito maior do que um grupo reunido. Então manda para quem você quiser, para quem acredita, para quem não acredita, para quem é católico, evangélico, espírita, budista, para quem não tem religião, porque Deus é sobre isso, é muito maior do que isso. Bem-vinda, Armeli. E quem sou eu para fazer essa live? Eu sou filha amada de Deus. Eu vim trazer uma mensagem para vocês. Eu não sou pastora, eu não sou nenhuma autoridade religiosa. Eu sou só uma pessoa que sentiu essa mensagem por muito tempo e por muito tempo não teve coragem de compartilhar. E talvez isso que me fez não ter coragem te faça duvidar da existência ou te afaste até mesmo. E eu vou contar pra vocês como essa live surgiu, porque foi uma coisa totalmente inusitada. Semana passada eu participei da reforma da Ana Carolina. E ela trouxe muito forte, né? Ela traz a espiritualidade dela muito forte junto nos trabalhos dela. E ela fez aquela dinâmica com a gente de jogar o tijolo fora. O tijolo, as opiniões dos outros, as amarras, as travas que a gente tem, o que a gente deixa entrar na nossa casa, física, espiritual. E eu joguei o tijolo fora. E eu até fiz uns stories pra vocês, pra quem acompanhou. Eu joguei o tijolo fora e muita coisa mudou. Fisicamente, emocionalmente falando. Muita coisa, inclusive sintomas físicos que foram embora. Então sim, às vezes não é dor, às vezes não é enxaqueca, às vezes é a opinião dos outros que você tá se incomodando. Você tá guardando. E aí beleza, eu deixei o negócio andar e segunda-feira eu assisti uma live da Josi Concol, que fala bastante de marketing. E ela disse, e ela tem essa frase já usual: apenas obedece. Obedece.
o que Deus te passa. Bem-vinda, Vera. Para de resistir. Se Ele te mandou é porque você consegue fazer, então vai lá e faz. E eu ouvi essa live, fui tomar banho, e tomando banho, essa live brotou aqui na minha cabeça, com tudo que eu vou falar pra vocês. Tipo, foi assim, instantâneo. E aí eu até dei risada e falei assim, beleza, veio a mensagem do obedece e aí chegou o que eu tinha que obedecer. E eu resisti, eu tive medo, porque eu tive essa mensagem segunda-feira e a gente tá aqui na sexta. Mas eu tava com muita vontade de fazer. Só que até antes de eu publicar o Reels falando que eu ia fazer essa live, eu tava com medo. Até na hora de apertar o botão, eu parei, olhei e falei assim, olha Deus, você me mandou, eu tô fazendo, mas me ajuda aí, porque... Mas vamos lá. E aí ontem o Felipe, que é o meu mentor de marketing, também falou. Eu assisti uma aula dele de novo e ele falou do que a gente traz aqui. Que muitas vezes a gente não cura a pessoa, mas a gente desperta o maior potencial dela. E quando a gente consegue enxergar isso é muito incrível. Então, por que eu fiz essa live? Porque em muitos momentos eu também já duvidei de Deus. Mas na verdade, assim, eu não sei se era dele mesmo ou se das regras que me diziam sobre ele. Bem-vinda, Jill. E isso, teve uma coisa que aconteceu comigo com uns 12 ou 13 anos, nem lembro. E pra mim foi muito marcante e foi traumático. Eu tava no meu último ano de catequese e a catequista disse uma coisa em sala que fez eu me afastar. Porque ela disse, ela tava falando alguma coisa sobre os tipos de fé, sei lá, nem lembro. Mas eu lembro a cara dela, o rosto, a entonação da voz quando ela disse. Porque essas igrejinhas de fundo de quintal, e isso pra mim doeu muito. Porque eu pensei, caramba, mas a mensagem de Deus sempre é tão união, amor, compaixão, perdão. E aquilo me tocou assim muito, tipo, eu acho que o papel nosso não é bem-vinda Juliana, bem-vindo Giba, não é afastar as pessoas porque elas não acreditam na mesma coisa que a gente, da mesma forma. Por isso que eu comecei a falar, essa live não é sobre religião, ela é sobre Deus. Religião é muito importante. Ela foi uma criação dos homens que servia para controle da sociedade, para as pessoas não se matarem. Criou muitas regras, todas as leis. Primeiro quem criou foi a igreja. E ela desbravou o mundo, descobriu muita coisa, o quanto as cruzadas ajudaram na nossa história. Mas com isso veio o controle, as regras de controle, para justamente evitar que as pessoas se matassem, roubassem, enfim. E aí, quando a gente deposita esse controle numa figura que é tanto amor, que é tanta bondade, pra mim não batia. E por muito tempo eu me afastei da religião, mas de Deus eu nunca me afastei. Só que eu pensava o seguinte, muitas vezes, eu conversava com ele, eu rezava, mas eu não rezava a oração decorada, eu conversava. E na minha cabeça, porque ninguém nunca tinha me falado isso, eu tava fazendo errado. Não tava valendo. Então essa live é pra você que, assim como eu em algum momento duvidou, que em algum momento achou que estava fazendo errado, e não tem certo ou errado. A tua conexão com Deus é a tua conexão com Deus. E eu vejo, e isso me dói muito, muitas vezes, pessoas que dizem que não acreditam em Deus,
porque não concordam com determinadas regras. Mas, na verdade, não é que você não acredita em Deus, você não concorda, então, com as regras de determinada religião. Mas Deus é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. E muitas vezes é dor. Muitas vezes a falta de fé, a falta de crença. Por quê? Porque muitas vezes você olha e pensa, mas, e não seja, talvez nem se você não acredita, talvez seja nas suas horas de dúvida, no sentido de, eu vivo na igreja, eu rezo pra caramba, isso e aquilo, e olha como é que tá a minha vida, uma bagunça, uma dor, eu tô perdendo pessoas, as pessoas estão morrendo, elas estão ficando doentes, eu não tenho o dinheiro que eu quero, os meus relacionamentos estão uma briga que só. E cadê Deus nessa hora? E é muito fácil culpar isso. É muito fácil. Olhar para as coisas ruins que acontecem no mundo, para a fome que as pessoas passam, para os crimes que acontecem. E aí, por que eu te digo que é dor? Porque muitas vezes a gente tem que olhar para isso com os conhecimentos que Deus criou também. E seja religião, seja Ho'oponopono, seja constelação, seja reiki, não sei por qual meio você vai querer olhar. E por favor, eu não estou comparando técnicas terapêuticas ou uma constelação com religião. Não, religião é religião, outras técnicas são outras técnicas. Mas todas foram criadas por ele. E todas podem ser acessadas. Bem-vinda, Marcelina. E eu tenho certeza que nesses momentos em que às vezes a gente duvida, vindo de outras pessoas, não é Deus falando, é o homem, o ser humano, tá? E muitas vezes as pessoas duvidam porque foram julgadas de alguma maneira por alguém. E isso tem um impacto muito forte, sim, quando é uma pessoa que tem uma autoridade religiosa. Por quê? Porque a pessoa acaba colocando aquilo como ele tá falando em nome de Deus. E aí isso impacta pra caramba. E faz a gente se afastar muitas vezes. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente tá falando. Bem-vinda, Mari. Então, essa live é sobre muitas dúvidas que eu tive. E eu decidi compartilhar ela porque muitas vezes, bem-vinda, Rose, eu tive muitas dúvidas de várias coisas. E agora eu não tô falando só de fé, de Deus, tô falando de várias coisas da vida mesmo. E em momentos eu pensava assim, sou só eu que passo por isso. É só comigo que isso acontece. Só eu que tenho essa dúvida, só eu que tenho essa dor. E aí eu comecei a participar de constelação, eu comecei a participar de cursos e aí eu vi que não era só eu. E que a gente tem que externalizar, muitas vezes. Para que as pessoas se conectem, para que as pessoas vejam que mais gente tem essa dúvida, mais gente tem essa dor e que existe uma solução, né? Muitas vezes é isso. Então, se eu puder falar alguma coisa mesmo sobre essa live para as pessoas que não acreditam em Deus você não precisa ter uma religião para acreditar em Deus. E eu vou te dar agora um passo a passo de como você pode se conectar de uma maneira melhor. E serve para as pessoas que têm dúvidas muitas vezes também. Porque eu sei que grande parte das vezes a dor nos faz querer culpar alguém. E se não tem ninguém na tua frente, você vai para a figura religiosa. Ele respeita a sua vontade. Deus respeita a sua vontade de uma maneira muito, muito, muito grande. Então, se você não permitir que ele atue na sua vida, ele não vai atuar, porque você decidiu isso. E
participar de uma religião da igreja não significa que você deixou ele acessar a sua vida. É um indício. Mas, como é que eu posso dizer pra você que você precisa respeitar? Ele respeita a sua vontade, certo? Então, se você não quiser, se você tá na dor, se você tá culpando as pessoas, se você tá na culpa que você tá carregando, se você tá no julgamento, você não tá permitindo que ele atue na sua vida. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas cadê Deus na minha vida? E você não deixou ele entrar. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que te dizer. Você tem que deixar ele entrar. Rezar, e rezar é o que você quiser conversar com ele, não uma regra, um que você tem que fazer, um passo a passo. Rituais servem para potencializar, mas não significa que você tirar do seu coração não seja tão forte quanto, ok? Vocês, para receber Deus no coração, é o que eu falei, ele tem que estar desocupado de dor, de vontade de vingança, de julgamento, porque aí você fica brigando com as pessoas, fica dizendo que isso tá certo, que aquilo tá errado. Bem-vinda, Alexandra. Então, desocupa o teu coração de briguinhas que não fazem sentido, de não respeitar a opinião dos outros, ou de ficar carregando a opinião dos outros pra você. Desocupa. Por que você está carregando isso? Coração ocupado, a Graciele Rei Mangato já dizia isso. Coração ocupado não acessa a graça de Deus. Ocupado de vingança, de escassez, de medo, de julgamento, de culpa, de dor. Ocupado de dor, porque tudo isso vem da dor. E por que eu falo muitas vezes que as pessoas dizem mais fácil, não tem ninguém na frente e começa a querer culpar Deus? Eu aprendi uma coisa muito importante. Nós somos 100% responsáveis por tudo que a gente faz e por tudo que acontece na nossa vida. Ai, mas a minha vida tá pura desgraça. Pois é. O que você tá fazendo? Nós somos 100% responsáveis. Por quê? Porque nós atraímos aquilo que nós vibramos. E aí você tá o dia inteiro assistindo canal de notícia ruim na TV, ouvindo tragédia no rádio, rolando o feed do Instagram, se comparando com as pessoas, vendo tragédia em jornal, dizendo que aquele tá certo, aquele tá errado, porque esse fez isso, se envolvendo em fofoca. Picuinha de briga besta de família. E aí você tá o tempo inteiro ali vibrando esse julgamento, esse ódio, esse medo muitas vezes de que alguma desgraça aconteça, e você vibra. A mente do coração é 5.000 vezes mais potente do que o nosso cérebro. Então eu vibro, eu sinto aquilo, e é isso que eu vou encontrar. E eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Então, quanto mais medo eu tiver de ser assaltada, provavelmente eu serei. Porque eu tô puxando aquilo pra mim. E assim vocês imaginam tudo. Então, antes de culpar Deus, pensa no que você tá fazendo. Na tua responsabilidade sobre o que aconteceu. E não é culpa. É responsabilidade. Porque culpa te faz entrar num loop que você não consegue sair. Ai, agora eu desgracei a minha vida. E aí você vira vítima. É responsabilidade. Bem-vindo, Douglas. Porque responsabilidade, você consegue entender que, beleza, fui eu que fiz. Então o que eu vou fazer pra arrumar? Esse é o próximo passo. Não é me perder na lamúria, é fazer alguma coisa pra mudar. Eu também aprendi
que inclusive isso tem a ver com a lei da atração que a gente fala, né? E reparem uma coisa, eu nunca tinha me atentado nisso, esses dias eu assisti uma aula e vi isso. Quando a gente fala da lei da atração, né, a gente tem que vibrar, atrair, enfim. E nós dizemos que nós vamos co-criar a nossa realidade. Nós somos co-criadores. Por que nós somos co-criadores? Porque nós não somos os criadores. O criador é só um. A lei da atração serve para eu me aliar com Deus e falar, é isso que eu quero. Agora, a gente vai entrar numa sintonia. Eu sou a co-criadora da minha vida. Porque Deus criou ela. Porque Deus conduz ela. E quando eu desocupo meu coração, quando eu paro de vibrar qualquer porcaria por aí, eu consigo ter um acesso com ele e eu consigo co-criar a minha vida. Eu não tô fazendo uma live sobre co-criação, sobre lei da atração, mas tem tudo a ver, porque tudo é Deus. Quem tá atento vê Deus em tudo. E às vezes tem gente que acha que, sei lá, lei da atração, essas coisas aí, meu Deus, o que é isso? Tenho medo. É Deus, é um canal com Deus. Vai lá e se junta. Depende de você. E não precisa acreditar em mim, vai lá e tenta. Precisa não. Uma coisa muito importante, que também tem a ver com a gente culpar às vezes Deus ou não querer acreditar nele por conta das desgraças que acontecem na nossa vida. E aí agora eu vou trazer constelação. Nós somos mais leais do que livres. Então, repetição de padrão familiar é uma coisa presente na nossa vida. E aí você precisa olhar para isso. E aí vem o respeito que Deus tem por você. Ele vai te mandar mensagens, mas quem tem que querer olhar para isso é você. E ele não vai tirar a repetição de padrão familiar de você se você não fizer um movimento para isso. Porque você tem que querer. Beleza, Dil. Vai ficar gravado assim, pode deixar. Obrigada, viu? Obrigada, Eliane. Gra, eu vi que você mandou um comentário. Maravilhoso quando a gente consegue enxergar Deus nos pequenos detalhes da vida. Quando algo acontece, eu olho pra cima e digo, eu sei que foi você, Deus. Agradecer, agradecer e agradecer. É isso. É isso. E agora que você falou isso, me veio uma coisa. Quando a gente encontra pessoas que nos fazem mal, que nos dizem alguma coisa que a gente não gostou, que nos julgam, que tem algum comportamento, alguma atitude, olhar pra isso e ver a dor por trás desse comportamento. Por que a dor? Muitas vezes não tem a ver com você, tem mais a ver com a pessoa, né? Quando alguém diz alguma coisa sobre mim, ela na verdade está dizendo sobre ela. Bem-vinda, Jéssica. Por quê? Porque é uma ferida que ela tem com a mãe, com o pai, que ela não conseguiu curar. E aí ela viu em mim alguma coisa que lembrou aquilo. Isso é o julgamento. Eu não julgo nada que eu não conheço. Eu só julgo o que tem dentro de mim. De algum jeito. Uma coisa que me impactou muito. Quando você olha para outras mulheres e pensa, ai, que mal vestida, ai, que exagerada, ai, pra que passar esse batom? Não, e essa blusa de oncinha aqui pra fazer uma live pra falar de Deus? Pelo amor de Deus. Alguma coisa eu lembrei na sua mãe. E aí te incomodou. Porque você tem alguma treta com ela. Inconsciente. Porque é isso. A gente vê em outras mulheres o que a nossa mãe representa pra nós. Eu vejo a dor, mas não quero conversar mais com a pessoa. Tá tudo certo, Eliane. A gente não é Cristo, não. Que fica arrecadando o pecado de todo mundo. Não, não precisa. A gente tem que aprender uma coisa. Perdoar é necessário.
é deixar assim os 50% de responsabilidade com cada um. Se isso aconteceu comigo, eu contribuí para isso, o outro também contribuiu. Eu fico com os meus 50%, você fica com os seus. Não sou obrigada a conviver com essa pessoa. Não sou obrigada a ter um relacionamento tóxico. Seja relacionamento de casal, seja de família, seja amigo. Agora, é bom a gente fazer um exercício interno, né? O que eu contribuí para isso? Bem-vinda, Vi? Má, que eu chamo todas Maria de Madres. Vi? Então, assim, a gente tem que aprender que perdoar é uma coisa necessária e é super importante. Mas perdoar não é trazer a pessoa pra dentro da nossa casa. Deixar que ela faça o que ela quiser com a gente. Ficar se metendo na nossa vida. Isso não é perdoar. A gente também tem que saber se posicionar. Certo? Então, além de Deus respeitar a sua vontade, de você ter que desocupar o teu coração para receber Ele, de nós sermos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, que nós vibramos, nós sentimos e a gente atrai isso, nós somos mais leais do que livres. E nós temos esse movimento de alma com o nosso sistema familiar. Então, sim, e gente, crianças muitas vezes vêm para nos trazer mensagens, doenças, mortes prematuras. E a alma daquela pessoa aceitou ser o portador da mensagem. Aceitou. É claro que não é consciente. Semana passada eu fiz uma live falando isso. Gente, você acha que eu fui? Acessei o cemitério da minha família e falei: você, vou carregar a doença de todos vocês aqui, porque eu tô super afim. Não! Mas a minha alma, quando nasceu, se disponibilizou para isso. E eu falei sim. E agora quem tem que lidar com isso? Eu? Vou querer culpar o sistema familiar também? Não. E aí eu assumo a responsabilidade e consigo dar um passo para fazer isso. E você tem que querer. Você tem que acessar. Essa é a tua porcentagem de responsabilidade. Deus atua no sobrenatural, o resto é com você. Então a dor, o quanto ela precisa ser olhada, o quanto ela vem do nosso sistema familiar, o quanto ela precisa ser superada. E é por isso que eu vejo tanto Deus na constelação. Porque gente, é incrível. Quando você está facilitando uma constelação, não sei se a Vi tá aqui ainda, a Ju também, a Edna, e você vê na cara da pessoa a hora que a alma e a cabeça entenderam o que precisa ser feito. É incrível, incrível. E aí ela vai e faz. Né, Vi? Vai dizer. Ontem mesmo eu falei com uma cliente, eu falei assim, a tua constelação me marcou tanto. E eu vi a hora em que você entendeu que o luto estava levando a tua vida fazia tempo. E hoje ela é outra pessoa. A mulher virou a dona da própria vida. Tá arrasando. É incrível. Então a gente tem que olhar para isso. Tem que olhar para essas mensagens. Tem que olhar para essas dores, para tirar elas do nosso coração e abrir espaço para o sobrenatural de Deus atuar na nossa vida. Você tá ouvindo o que Ele tem para te dizer? Isso é um passo muito importante também. Porque às vezes você tá ali rezando, mas você não tá ouvindo. E eu vou te dar um exemplo. Você quer alguma coisa, vamos dizer que é um emprego? Uma vaga de emprego que você tá almejando. E aí, você tá em dúvida, porque digamos assim, tem seus prós e contras. E aí você não sabe se você pesa mais o dinheiro que vai vir, que é bom, que é o pró, ou o ambiente de trabalho que você sabe que já não é aquelas coisas que você já ouviu falar. E aí você tá assim, eu não sei o que eu faço.
Não sei o que eu faço. Se é meu olho que tá crescendo ou se eu não quero me envolver com essa dor aqui. E aí você reza. Você fala assim, não, Deus, me dá uma luz aí, eu não sei o que fazer. É pra ir, é pra não ir, me ajuda. E aí você encontra uma pessoa logo depois e a pessoa vem com a seguinte mensagem. Cara, mas você tem certeza que você vai trabalhar lá? Não, porque você sabe, né? Que, nossa, aquele ambiente de trabalho é complicadíssimo. Nossa, tem tanta gente que ficou mal depois de sair de lá, que adoeceu lá. E aí você não escuta. Bem-vinda, Márcia. Às vezes as pessoas te trazem mensagens e ele te manda resposta através dessas pessoas. Essa música que tá tocando aqui diz: eu ouço você através dos lábios de outras pessoas. Bem-vinda, Eliane, bem-vinda, Rosemary. Eu ouço você através dos lábios de outras pessoas. Eu vejo você pelos meus olhos. Então para escutar as respostas que você tá pedindo. E às vezes ela veio nessa live, não sei. Mas também avalia se a pessoa tá te falando do fundo do coração ou se ela tá te falando com base na dor. Porque às vezes as pessoas estão falando coisas pra gente porque elas têm medo. Porque elas têm receio de que alguma coisa aconteça. Porque elas repetem uma lealdade, um padrão familiar em cima de você. Escute as pessoas que você vai ouvir. Avalia bem. Mas quanto mais você treinar essa conexão com Deus, aí mais claras as suas mensagens, as suas respostas vão chegar. Porque vão chegar através de pessoas, muitas vezes, despretensiosas. Sabe, aquela pessoa que nem te conhece, mas ela te deu o sinal que você estava pedindo. E você até acha assim, não é possível. Não é possível. É possível sim. Você pediu, ele vem. Você só tem que abrir os olhos para ver. E para ver tem que desocupar o coração. Então é um passo a passo, né, gente? Tá, vamos dizer que eu não culpo Deus, eu não duvido dele, mas assim, também não tô vendo milagre acontecer na minha vida. Não tá fazendo diferença. Não sei o que tá acontecendo. Como é que tá a relação com os seus pais? Eles são os nossos portais sagrados. Deus escolheu o teu pai e a tua mãe para ser o teu pai e a tua mãe. Eles são os teus portais sagrados e é só se entendendo, fazendo movimentos de restauração com os dois. E eu já digo restauração porque sim, todo mundo tem trauma, todo mundo tem dor, todo mundo tem ferida emocional, que você vai conseguir acessar Deus verdadeiramente. Sabe por quê? Lembra na live dos avós, sexta-feira passada, que eu falei assim: quando eu julgo o meu pai e a minha mãe por alguma coisa, eu também tô julgando os meus avós e dizendo pra eles: olha o tipo de filho que vocês tiveram. Isso é coisa. Eu faria muito melhor. Se Deus escolheu teus pais pra você, o teu sistema, você acha que você também não tá julgando ele? Também não tá dizendo pra ele: poxa vida, né? Poderia ter feito um trabalho muito melhor. Então, o quanto é importante a gente trabalhar a nossa relação com o pai e a mãe? É tudo! É tudo! Inclusive o nosso acesso a Deus. Inclusive! Aí vocês vão me dizer que constelação familiar não é de Deus? Poxa vida! Gente, eu até escrevi as coisas, tá? Porque foi um download, eu não queria esquecer. E, gente, sobre os pais, é importante dizer isso. Bem-vinda, Isa. Deus escolheu os nossos pais. E eles disseram sim. Eles disseram sim, a alma deles disse sim. Eu vou ser o pai ou a mãe dessa criança.
Porque aí vocês vão dizer assim, não, mas meu pai não vive comigo. Meu pai me abandonou, me deu pra adoção, sei lá, nunca me visitou. Mas ele escolheu ser teu pai. Ele disse sim pra tua vida. Então, se por uma coisa você tem que ser grato, é pela vida. Porque se ele não tivesse dito sim, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. E a vida é a única coisa que a gente não consegue equilibrar na balança de troca. Existem 3 leis sistêmicas: pertencimento, ordem e equilíbrio. O equilíbrio de troca diz que todas as nossas relações devem ser equilibradas. Eu devo dar e receber no mesmo patamar, para que o negócio flua. Senão a relação não acontece, vira briga, acaba e etc. A única relação que não existe equilíbrio de troca é entre pais e filhos. Avós para os menores, dos maiores para os menores. Não existe equilíbrio de troca, porque eu nunca, jamais vou conseguir devolver a vida que me foi dada. Nunca. Então você acha que você não precisa agradecer pelo menos pela vida que você recebeu? Ah, mas você não pediu pra nascer? Querido, querida, você tá num movimento em direção à morte. Eu não queria te dizer isso, mas é verdade. Mas talvez eu precise. A pessoa que vive repetindo essa frase. E eu já falei isso. Por isso que eu tava indo pra morte. Eu não pedi pra nascer. Pois é, mas nasceu. Tua alma pediu pra nascer. Então, ou você olha pra isso e resolve, ou você vai continuar nessa escassez, nessa pobreza, nesse medo, nesse julgamento, nessa doença, nas brigas, relacionamentos conflituosos. Você não pediu pra nascer, mas você pode querer ter uma vida agora. Bem-vindo, Felipe. Ó, o Felipe aí, gente, que eu falei dele no começo da live. Deixa eu registrar aqui que eu falei pra ele. Que ontem ele falou uma coisa muito bonita do quanto a gente vem aqui, às vezes, não curar as pessoas, mas despertar o melhor nelas. E se eu puder despertar alguma coisa em vocês nessa live, meu papel aqui tá cumprido. Eu obedeci o que Deus me falou e tudo certo. Bem-vinda, Nicole. Então, gente, a vida é algo muito sagrado que você recebeu. E se você só recebeu isso, você recebeu tudo. Tudo. Porque é a partir dela. É a partir dela. Todo o resto é a partir dela. Né? Então, eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Eu vou fazer só uma retomada aqui dos passos que eu falei pra vocês, tá? Ele respeita a sua vontade. Deus respeita a sua vontade. Se você não quiser que ele atue na sua vida, ele não vai atuar. Não vai atuar. Você tem que abrir caminho. Para receber ele e o que vem dele, você tem que desocupar o teu coração. Tem que tirar a culpa, o julgamento, o medo, a escassez, a tristeza, as brigas intermináveis, a fofoca, a dor. Porque tudo vem da dor. O quanto tá doendo. O quanto tá doendo. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece com a gente. Por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente sente, que a gente vibra. E se eu tô o tempo inteiro assistindo notícia horrível, escutando música com letra de sei lá o quê, conversando com pessoas que só falam mal dos outros, pessoas me falando que isso tá certo, que isso tá errado, que isso não sei o quê, se incomodando o tempo inteiro, brigando com as pessoas, mantendo relacionamentos tóxicos, teu coração tá super ocupado, não vai sobrar espaço pra Deus, realmente. Mas ele é tão maravilhoso que ele não vai interferir. Se você quiser continuar ali, beleza. Escolha sair. Nós somos mais leais do que livres. Bem-vinda, Pri. Nós somos mais leais do que livres. Então, nós precisamos olhar para as nossas situações, para as nossas lealdades familiares, para nós quebrarmos crenças, para a gente conseguir sair dessa dor. Porque é isso que causa. Repetição de padrão familiar quase sempre é negativo. E nós honramos os nossos pais e o nosso sistema só quando a gente quebra.
quando a gente quebra o padrão, quando a gente quebra a crença, quando a gente cuida da nossa vida, quando a gente dá super certo. Isso é honrar os pais. Não é viver na casa deles. Não é pagar as contas deles o tempo inteiro. Não é se meter na vida deles. Não é pedir se tá tudo bem, ficar mandando ir no médico. Não é. Isso é ser pai e mãe do teu pai e da tua mãe, e aí tua vida não vai dar certo. Ok? Você tá ouvindo o que ele tem pra te falar? Pra ouvir, tem que desocupar o coração. Não culpe Deus, se resolva com seus pais. Eliane, quando é idoso, existe uma coisa. Como é que eu posso falar? É bem subjetivo, tá? Qual a tua postura? A tua postura é como filha? Fazendo em agradecimento? Ou fazendo com aquele peso? De que agora é você que manda, eles não sabem fazer nada? É muito subjetivo, tá? Mas a gente pode ajudar com o que a gente tem. E uma chave bem grande nisso é: eu posso ajudar até quando não me prejudique. Se tá prejudicando a minha vida, eu já não tô ajudando, eu tô salvando. Então, tem possibilidade de fazer ou você tá presumindo que já é velho e tem que fazer? Tem isso também. Bem-vinda, Tati, tá? Porque eu já vi pessoas, não, porque meu pai já é muito velho. Que não sabe, mas ele tá te pedindo ajuda. Ele tá com, por exemplo, ele tem consciência mental ainda das coisas que estão acontecendo? Porque sim, chega uma idade que, sei lá, tem alguma doença, começa não sei, um Alzheimer, alguma coisa assim. Existe essa possibilidade, e aí sim, como filho, você vai ter que tomar as decisões. Mas a tua postura interna, mesmo nesse momento, tem que ser: eu tô fazendo em gratidão pra ajudar ele agora. Eu não tô salvando, eu não tô querendo mudar, eu não tô querendo que seja diferente. Eu tô vendo aqui tuas respostas. Faz esse exame de consciência aí, porque às vezes não tá pedindo, mas você tá presumindo que, sei lá, chegou nos 65 anos, agora precisa de ajuda. Não é bem assim, gente. Tem gente com 80 que se vira super bem. Tudo tem que ser medido. Não existe uma regra. Constelação não é regra também. Digamos assim, geralmente o trabalho tem a ver com o pai. Beleza. Mas eu não posso afirmar isso pra você e agora você se resolva com o teu pai e vai dar tudo certo no teu trabalho. Não, talvez eu abra um campo de constelação pra você e você tá numa repetição de padrão familiar do tio avô do teu vô. Acontece. Não é uma regra, entende? Tudo é cada caso, cada história, cada família. Existem coisas que se repetem, mas analisa bem. Tá te pedindo ajuda? Você pode ajudar? Porque muitas vezes assim, beleza, pediu ajuda, mas não é aquela ajuda assim, meu Deus, se eu não fizer vai morrer. Só tá pedindo porque é cômodo, porque às vezes você já foi pai e mãe do teu pai e da tua mãe a vida inteira. Aí eles estão super acomodados. Eles têm um pai pra cuidar de tudo. Aí eles não precisam se preocupar se eles vão no médico, se eles vão marcar o salão pra cortar o cabelo. Não precisa se preocupar, tem alguém que faz isso pra eles. Aí, tudo eles pedem ajuda. E daí? Aí você tem que ver, não, mas realmente precisa? Tipo assim, putz, pediu pra eu largar tudo pra ir fazer uma coisa que não tinha sentido nenhum. E aí quando você larga tudo, aí o problema acontece. Porque daí você parou de prestar atenção na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos, e vai resolver o problema dos outros, e daí a tua desanda. E aí você falou ali, né, antes, dá super errado. Então essa é a postura, ok? Então vamos fazer um exercício, gente? Essa live vai ficar salva, como eu falei pra vocês. Eu acho que a mensagem que tá aqui é muito maior do que eu ter que reunir pessoal pra ter audiência na live. Não, ela vai ficar salva. Vocês mandem pra quem vocês quiserem, assistam depois de novo. Que bom que fez sentido, Eliane. Eu vi que a Edna também comentou, né, que faz muito sentido,
que faz diferença ali na constelação. E é surreal mesmo. Então, gente, é um exercício rapidinho, porque, né? Meu Deus, já é 1h02, vocês já tem que voltar a trabalhar, não sei, já acabou o horário de almoço. É rápido, gente, é rápido. Fecha os olhos, vamos lá, rapidão. Fecha os olhos. Respira fundo. Coloca a mão no seu coração. Silencia por 1 segundo. Quando você diz que não acredita em Deus, pensa nas vezes em que você ou externalizou essa frase ou disse ela só pra você mesmo, pensou. Naqueles momentos em que você disse que não acreditava em Deus, quando você quis culpar Ele por alguma coisa, ou quando você duvidou, quais situações foram essas? E aí eu vou te perguntar, em quem que você não acredita? Quem que mentiu pra você? Quem que te machucou? Quem que traiu a sua confiança a ponto de você não acreditar mais em ninguém, nem mesmo em Deus? Quem, na verdade, que você quer culpar? Quem que te deixou em dúvida? Quem que te julgou? Foi o teu pai? Tua mãe? Algum professor? Um padre? Um pastor? Uma figura política? Quem que fez isso com você? Pensem nisso. Não é em Deus que a gente não acredita. Não é em Deus que a gente, não é de Deus que a gente duvida. Não é Ele que a gente culpa. É sempre alguém por trás. Alguém que te causou dor. Pode abrir os olhos. Eu falei que o exercício ia ser rápido. Se foi uma pessoa, quem sabe você se resolva com essa pessoa. Se foram várias pessoas, anota inclusive pra não esquecer. Agora, se não apareceu ninguém na tua cabeça aí, a resposta vai chegar hoje. Tenho certeza. E faz o seguinte, ó. Toma bastante água pra ancorar essas perguntas e a resposta vem. Então, já passamos muito do tempo? Só queria dizer, gente, de novo, essa live foi totalmente inusitada. Eu não sou de falar tão abertamente sobre esse assunto, mas eu achei tão necessário e eu trouxe o que faz sentido pra mim e o que ele me mandou dizer. Então eu só tô obedecendo. Eu vou deixar salva. Compartilhem com quem acredita, com quem duvida, com quem não acredita, com todo mundo. Porque se eu puder falar alguma coisa dessa live, realmente muitas vezes não é acreditar, não é duvidar, não é não acreditar, não é culpar. É uma dor, é alguém por trás que você tá projetando nisso, tá? E não culpe Deus, não culpe ninguém. É questão de responsabilidade. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece com a gente. Então, decida olhar pra isso. Decida se livrar dessa dor. Decida. Tem que partir de você. E aí, gente, limpa o coração e se permita viver a graça de Deus. E aí você vai começar a ver Deus em tudo. E vai começar a se desprender desse julgamento, dessa dor, dessa briga. Façam isso por vocês. Só por vocês. E, é claro, se vocês precisarem de ajuda, vocês sabem que eu estou disponível. Seja com uma constelação,
com o Start Sistêmico que eu criei agora, com as mentorias. Elas têm um único objetivo: fazer vocês superarem as dores e assim acessarem mais tudo que vocês puderem, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Tô vendo aqui os comentários. Minha mãe chorou, né? Óbvio. Saudade também, Eliane. Saudade de todos vocês. Fazer um campo presencial. Eu vou pra Toledo até final do ano. Vamos armar alguma coisa. Obrigada, Gra. Obrigada, Eliane. Sim, esse campo que a gente forma aqui é sensacional. Tava aqui quem precisava, mas essa live vai ficar salva porque essa mensagem tem que ser transmitida. Então, compartilhem. Obrigada, Vera. Filha amada de Deus, sua filha amada, mãe, com certeza. Também te amo. Gente, obrigada por estarem aqui comigo no horário de almoço de vocês. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana em que a gente limpe o coração para acessar Deus. Beijo, beijo, galera!